A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos estar lendo os capítulos 21 e 22 de Mateus. A entrada triunfal em Jerusalém. E quando eles se aproximaram de Jerusalém e, chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide às aldeias que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. Indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, e as multidões que iam à frente e as que os seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A limpeza do templo. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis covis de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo as multidões, e vendo os principais sacerdotes e os escribas, as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes diz: Sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tirastes perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. A maldição da figueira. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão folhas. E disse-lhes: Jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo, disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, como também se a esse monte disserdes: Move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração crendo, recebereis. A questão da autoridade de Jesus. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar os principais sacerdotes e anciãos do povo, se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta.
E respondendo a Jesus, disseram: Nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer nele. A parábola da vinha e os lavradores. Houve outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com uns lavradores, e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: Eles respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Porque quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhes eles: Ele destruirá miseravelmente homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhes entreguem os frutos. Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouvirem essas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. Mateus, capítulo 22, a parábola do banquete do casamento. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas, e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons,
E o casamento ficou cheio de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do pagamento de impostos. Indo então os fariseus consultaram entre si como apanharia em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, diz: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhes trouxeram um denário, e ele disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? Disseram-lhes: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se e, deixando-o, foram pelo seu caminho. A questão sobre a ressurreição. No mesmo dia, vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro até o 7º. E por último de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, maravilhavam-se com a sua doutrina. O grande mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram ele, fizeram emudecer os saduceus. Eles se reuniram. Então, um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhes Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Tu amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A questão sobre o filho de Davi. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? Eles disseram-lhes: O filho de Davi. E disse-lhes ele: Como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhes mais perguntas. Amém? É interessante quando nós olhamos para esses 2 capítulos, nós vamos perceber, que o homem, por mais que seja inteligente, por mais conhecedor que ele seja, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não pode discernir as coisas do céu.
E isso fica muito claro quando nós olhamos para esses fariseus, para esses escribas, né? Quando nós olhamos para essa classe de pessoas que eram tão cheias de conhecimento, mas não tinham o Espírito da verdade, né? O Espírito Santo que é de Deus, que era para trazer o discernimento, eles não tinham. Daí a importância de nós estarmos buscando essa intimidade com o Pai, para que o Espírito Santo venha nos dar sempre o entendimento e o discernimento das coisas concernentes ao céu. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.